Allan Kardec. Obras póstumas. 10 de junho de 1856. Em casa do Sr. Roustan, médium Senhorita Jafé. O Livro dos Espíritos. Pergunta a Hahnemann. Pois que dentro, em breve, teremos acabado a primeira parte do livro, lembrei-me de que, para andarmos mais depressa, eu poderia pedir a B. Reticências que me ajudasse. Como médium, que achas? Resposta. Acho que será melhor não te servires dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Pergunta. Mesmo que o espírito familiar de B. Reticências seja afeito à mentira, isso não obstaria a que um bom espírito se comunicasse pelo médium, desde que se não evocasse outro espírito? Resposta. Sim, mas aqui o médium secunda o espírito e, quando o espírito é velhaco, ele se presta a auxiliá-lo. Aristo, seu intérprete, e B. Reticências acabarão mal. Nota. B. Reticências, bem moço, era um médium escrevente muito maleável, mas assistido por um espírito muito orgulhoso e arrogante, que dava o nome de Aristo, e que lhe lisonjeava o amor próprio. As previsões de Hahnemann se realizaram. O moço, julgando ter, na sua faculdade, um meio de enriquecer, já atendendo a consultas médicas, já realizando inventos e descobertas produtivas, somente colheu decepções e mistificações. Passado algum tempo, ninguém mais ouviu falar dele. 12 de junho de 1856. Em casa do Sr. C. Reticências, médium Senhorita Aline C. Reticências. Minha missão. Pergunta a verdade. Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas, do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Resposta. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão, o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Pergunta. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento
aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Resposta: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Resposta: não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Eu, Espírito Verdade, agradeço aos teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei
para corresponder aos teus desígnios. Nota: escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris se constituiu em foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo, e que prossegui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não mo anunciou o Espírito de verdade, que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho, qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse. Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. 17 de junho de 1856, em casa do Sr. Baldin, médium Senhorita Baldin. O Livro dos Espíritos. Pergunta a verdade. Uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que dela pensas? Resposta. O que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la, a fim de ampliá-la
em certos pontos e abreviá-la noutros. Pergunta: entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Resposta: uma parte sim, tudo não, pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Assumirá proporções que longe estás agora de suspeitar. Tu mesmo compreenderás que certas partes, só muito mais tarde e gradualmente, poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Dar tudo de uma vez fora imprudente. Importa dar tempo a que a opinião se forme. Toparás com alguns impacientes, que procurarão empurrar-te para diante. Não lhes dês ouvidos. Vê, observa, sonda o terreno. Dispõe-te a esperar e faze como o general cauteloso que não ataca, senão quando chega o momento favorável. Nota: escrita em janeiro de 1867. Na época em que essa comunicação foi dada, eu apenas tinha em vista o Livro dos Espíritos, e longe estava, como disse o Espírito, de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Os acontecimentos preditos, só decorridos muitos anos, teriam de verificar-se, tanto que, neste momento, ainda não se deram. As obras que até agora apareceram foram publicadas sucessivamente, e eu fui induzido a elaborá-las, à medida que as novas ideias se desenvolveram. Das que restam por fazer, a mais importante, a que se poderá considerar a cúpula do edifício e que, com efeito, encerra os capítulos mais espinhosos, não poderia ser publicada, sem prejuízo, antes do período dos desastres. Eu, então, um único livro via e não compreendia que esse pudesse cindir-se, enquanto que o Espírito aludia aos que teriam de seguir-se e cuja publicação prematura apresentaria inconvenientes. Abre aspas. Dispõe-te a esperar, disse o Espírito. Não dês ouvidos aos impacientes que procurem empurrar-te para diante. Fecha aspas. Os impacientes não faltaram e, se eu os escutara, teria atirado o navio em cheio nos arrecifes. Coisa estranha, ao passo que uns me incitavam a andar mais depressa, outros me acusavam de não ir tão devagar quanto devia. Não dei ouvidos nem a uns nem a outros, tomando sempre por bússola a marcha das ideias. De que confiança no futuro não me enchia eu, à proporção que via realizar-se o que fora predito e que comprovava a profundeza e a sabedoria das instruções dos meus protetores invisíveis. 11 de setembro de 1856, em casa do Sr. Baldin, médium senhorita Baldin. O Livro dos Espíritos. Depois de haver eu procedido à leitura de alguns capítulos do Livro dos Espíritos, concernentes às leis morais, o médium espontaneamente escreveu, abre aspas, compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos
satisfeitos contigo. Continua, mas lembra-te, sobretudo quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Fecha aspas. Muitos espíritos.